Queridos, abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, uma reflexão. Nós estaremos compartilhando 30 minutos a respeito dessa reflexão. 2 Coríntios capítulo 12. Versículos de 1 a 10. 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 10. Quem abriu, diga amém. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o que ele disse, irmãos? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, é uma resposta a um momento de crise de liderança na igreja de Corinto. Isto porque líderes da Judeia foram para a cidade de Corinto, para a igreja de Corinto, e começaram a ministrar na igreja. Mas não somente ministravam à igreja, também começaram a depreciar o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Começaram a dizer que as credenciais apostólicas de Paulo na igreja gerava dúvidas. Que Paulo não tinha autoridade pastoral para conduzir a igreja de Corinto. Que Paulo não tinha experiências arrebatadoras do Espírito, sinais e prodígios, que pudessem legitimar a sua autoridade pastoral naquela igreja. Então o apóstolo Paulo, mesmo constrangido, ele começa a falar de algo que ele mesmo, à luz das Escrituras e da sua história, nós percebemos a enorme dificuldade de Paulo de falar de si mesmo e das proezas que Deus fez através da sua vida. Mas Paulo, por amor ao Evangelho, ele então, de maneira apologética, argumenta contra esses falsos apóstolos. Se você ler no versículo de número 11 do capítulo 12, Paulo diz algo muito interessante a respeito disso. Ele diz: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos.
Essa palavra tais apóstolos apresenta-se na NVI, na tradução da Bíblia da NVI, como falsos apóstolos. A palavra tais vem do grego lian, apóstolo, que significa falsos apóstolos. Paulo então argumenta contra esses homens, dizendo de que ele, mesmo constrangido, ele iria, por amor ao Evangelho, falar do que Deus fez através da vida dele, nas igrejas que ele plantou. É tanto que Paulo faz dá essa posição tão contundente, que no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 22, ele fala a respeito da sua posição em relação a esses falsos apóstolos, esses falsos líderes, que acusavam Paulo de não ser um líder da Judéia, um líder israelita, que Paulo era um líder judeu da dispersão. Então Paulo olha para essa liderança e diz: são hebreus, no versículo 22 do capítulo 11, também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo aqui está dizendo de que a autoridade espiritual, apostólica dele, na igreja de Corinto, não se dava tão somente pelos sinais, prodígios, visões e revelações que ele também tivera, mas principalmente o que legitimava um ministério pastoral, um ministério apostólico, era exatamente os sofrimentos. Era exatamente as dores, as privações, as tribulações, as suas lutas, as maiores agruras por causa do Evangelho. Então Paulo, mesmo constrangido, ele vai então compartilhar com os irmãos a sua experiência. A mensagem de hoje, se nós poderíamos definir, e eu quero defini-la, com o seguinte tema: das visões gloriosas às aflições da vida. E são esses 2 grandes argumentos no capítulo 12. Primeiro nós percebemos Paulo falando das visões e revelações. E depois Paulo vai falar sobre as suas aflições, seus sofrimentos. No versículo 1 do capítulo 12, observe o texto, ele começa dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: por mais que eu me sinta constrangido de falar de mim mesmo e das experiências, eu preciso falar por amor ao Evangelho. Eu não gosto de fazer isto. Eu não gosto de estabelecer aqui uma posição de altivez diante das pessoas, diante da igreja. Eu não quero ser o holofote, eu não quero ser o referencial, mas por amor ao Evangelho eu vou fazer isso. E ele fala sobre visões e revelações. E aí o texto começa a trazer um argumento importantíssimo no versículo 2. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. E no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo aqui usa até mesmo a 3ª pessoa para falar do seu ministério, porque ele não quer se colocar numa posição do seu próprio ego, do seu eu.
Paulo diz que ele teve uma experiência grandiosa, ele teve visões, e a palavra revelações no texto original é apocalipse, que significa trazer aquilo que está encoberto, elucidar o que está escondido. E ele então vai falar das visões que ele teve, e ele tinha toda a propriedade para falar sobre visões, porque a primeira visão que ele teve clara e inequívoca foi a visão quando ele estava no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, quando ele se deparou com um brilho, um fulgor, uma luz, e diz a Bíblia que ele ficou ali ofuscado diante da grandiosidade, do iluminar daquela luz, a ponto dele se questionar o que estava acontecendo. E aí então ele ouve a voz do Cristo glorificado dizendo: eu sou Jesus a quem você está me perseguindo, a quem me persegues. Esse Paulo teve uma visão grandiosa quando ele esteve no templo em Jerusalém. Ele está no templo orando, clamando, e ele diz que em dado momento ele teve uma visão fenomenal, sobrenatural. E a visão que ele teve foi da presença do Senhor dizendo: sai da cidade de Jerusalém. E esse homem então sai da cidade de Jerusalém por causa dessa visão. Ele estava em Troade, pregando o evangelho, e ele tem uma visão de um varão macedônio dizendo: Paulo, ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo tinha experiências indizíveis, grandiosas, revelações de mistérios que Deus revelara a este homem. E no final de tudo isso, ele diz: eu quero falar para vocês, em carta e pessoalmente, a respeito de uma visão que eu tive há 14 anos atrás. Paulo escondeu, no sentido mais leve da palavra, uma revelação, uma visão que ele teve há 14 anos. Ele poderia ter falado sobre a sua experiência poderosa, essa revelação, mas Paulo guardou durante 14 anos essa experiência de ter sido arrebatado ao terceiro céu. Sabe, irmãos, isso nos ensina no tempo que estamos vivendo, onde as pessoas se projetam, onde as pessoas se autodefinem e projetam o seu personalismo, projetam o seu ego, projetam o seu eu faço, eu reivindico, eu determino, eu mando. Tudo acontece por causa das minhas mãos e das minhas atitudes. Eu sou o cara. No tempo em que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas cultuam o personalismo, Paulo aqui nos ensina, com todo o constrangimento, de uma experiência que ele teve há 14 anos e ele não compartilhou isso antes, para que a gente entenda de que o que Paulo está dizendo é que a glória de Deus, o louvor é a Deus, o domínio é a Deus, a honra é a Deus, o louvor pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. O homem não tem e não pode ser o centro de irradiação da vida. O homem é alguém que foi alcançado, criado, estabelecido pelo Deus eterno. Nós fomos feitos para a sua glória tão somente. E aí ele vai relatar a experiência dele. Ele começa dizendo assim, no relato dele no versículo 4. Ele diz: este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Que algo extraordinário! Que visão foi essa? Que visão poderosa! Este homem foi arrebatado ao terceiro céu. Na cosmologia judaica, o primeiro céu é o céu das nuvens.
O segundo céu é o céu das estrelas. Mas o céu dos céus é onde está o trono de Deus, é onde está o Rei dos Reis, onde está o Deus eterno, é onde está o reino celestial. É nesse lugar que a Bíblia diz que Paulo vai à presença e tem momentos indizíveis. Ele ouve palavras inefáveis, indescritíveis, palavras insondáveis, palavras inescrutáveis, palavras extraordinárias. Ele experimentou a presença de Deus em toda a sua plenitude. Ele ouviu palavras que não poderiam ser proferidas por homens. Você já pensou nisso? Mas o versículo de número 5 diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nesso, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me vê ou de mim ouve. Que simplicidade, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: ele teve uma experiência inaudita com o eterno, num processo de celestialidade profunda. Mas nem por isso ele não iria se gloriar, para que ninguém olhasse para ele, ou ouvisse dele, que ele era o cara. A gente vive numa sociedade pós-moderna, onde essa sociedade pós-moderna, esse tempo pós-moderno, produziu um fenômeno chamado pós-denominacionalismo. E um dos problemas do fenômeno pós-denominacionalismo, e é bom a gente ter isso em mente, que é um fenômeno que há 20 anos atrás, quando nós dizíamos, nós somos presbiterianos, nós falávamos que nós éramos presbiterianos, porque estávamos firmados nas Escrituras, na palavra de Deus. Quando alguém dizia, eu sou batista, porque eles estavam firmados nas doutrinas da igreja. Quando eles falavam, eu sou da Assembleia de Deus, é porque eles tinham toda uma concepção de vida, no estilo da Assembleia de Deus. Mas hoje, nós não estamos mais firmados, e essa é uma realidade da igreja evangélica, nas Escrituras, nos fundamentos da Bíblia. O que se tem hoje são homens usando a Bíblia para projetar a si mesmo. Isso é personalismo. As pessoas não estão mais ligadas à palavra de Deus, elas estão ligadas a pessoas, aos homens. E aí quando o homem falha, quando o homem tem suas limitações e transparece as suas limitações, ou por causa de uma fragilidade, ou por causa de um pecado, as pessoas ficam todas escandalizadas e não querem mais permanecer na igreja e ficar firme na igreja. Sabe por quê? Porque estão firmados em homens. Meus irmãos, minhas irmãs, homens são pecadores. Nós temos nossas falhas. Os pastores, líderes, têm suas falhas. É bênção de Deus termos homens de Deus, mulheres de Deus como referenciais de espiritualidade na nossa vida. Isso é bênção de Deus. Mas quando a gente transforma esses homens e mulheres em semideuses, quando surge um problema, todo mundo começa a correr, todo mundo começa a fugir, não permanece. Sabe por quê? Porque estão firmados os seus conceitos, as suas filosofias e até mesmo o seu estilo de vida em pessoas. Eu e você, irmão e minha irmã, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Homens podem falhar, mas a palavra de Deus jamais falhará. Então eu e você estamos sendo chamados a viver uma vida cristã, olhando para Cristo, para Cristo, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz, não olhem para mim nesse sentido, porque eu sou também falho como qualquer outro. E não ouçam a voz do Paulo, ouçam a voz de Jesus, porque uns
diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Cristo. Paulo está dizendo aqui, ouçam a voz tão somente de Cristo. E aí Paulo vai falar agora de algo interessante, a partir do versículo de número 7. Paulo vai da glória para a dor. Ele vai da experiência gloriosa de estar no terceiro céu, e agora, irmãos, ele enfrenta o capeta. Assim como Cristo, quando foi batizado, a presença do Espírito Santo, simbolizado por uma pomba, encheu Jesus de plenitude de glória, e o Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, aquele momento maravilhoso, poderoso, extraordinário de Deus. A Bíblia diz que após aquele momento tão ímpar, ele então é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para enfrentar as maiores tentações, enfrentar as tentações da carne, enfrentar as tentações das nossas emoções, enfrentar as tentações que permeiam na mente. Jesus enfrenta isso claramente diante de Satanás. Esse Jesus que saiu da glória e foi para o enfrentamento, é a mesma realidade aqui, só que há uma diferença. A diferença que Paulo diz, eu estava na glória, e para não ensoberbecer, Deus colocou em mim, permitiu que se colocasse um espinho na carne, provocado por Satanás. E eu creio, irmãos, que o que Paulo vai falar aqui, a partir do versículo 7, é extremamente pedagógico para nós, como igreja. É pedagógico por quê? Porque primeiramente Paulo aqui vai falar que nós devemos evitar toda a nossa altivez e orgulho espiritual. Versículo de número 7 diz, e para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tem muita gente que tem experiências maravilhosas com Deus. Tem muita gente que tem experiências extraordinárias com Deus. Experiências que você sabe que você teve. E quando a gente tem experiências poderosas com Deus, a gente fica animado, a gente fica feliz, a gente fica animado. Conheci um rapaz no início do meu ministério em Sorocaba, e esse rapaz um dia estava comigo e mais alguns presbíteros, e nós estávamos ministrando num jovem atormentado por espíritos malignos. E aquele jovem com toda a ousadia no nosso meio, e nós já meio que velho, o pastor Eli sabe do que eu estou falando, ali, sabendo dessas experiências todas, e os irmãos aqui dessa igreja, os líderes sabem disso. E aí, ele correu na frente, colocou a mão sobre o jovem endemoniado, e Deus o libertou. E foi algo maravilhoso, ele ficou extasiado, ele disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu tenho a unção. E aí, irmãos, imagina o que acontecia. Ele então achava que era o dono da paçoca. Então quando tinha algum movimento de pessoas oprimidas, ele começava a falar assim, quem está aí, vem para cá demônio, que eu quero te libertar. Ele começou a achar que era ele. Um dia, ele foi sozinho enfrentar uma luta dessa. Irmãos, o encapetado correu atrás desse jovem, e esse jovem corria pedindo socorro. Tem gente assim, tem gente que tem uma experiência com Deus, coloca uma folha de arruda na orelha e diz, comigo ninguém pode. Tem gente que tem experiências grandiosas e acha que agora vai viver uma vida cheia da unção, do poder.
E vai ser sempre assim. Paulo disse, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não tivesse um coração altivo, para que eu não ficasse orgulhoso com tudo que eu experimentei, o Senhor permitiu que Satanás colocasse um espinho na minha carne. E a palavra espinho é a palavra estaca. Uma farpa que entra no dedo da gente e fica tentando tirar. Já pensou, irmão? Aquela que você fica tentando, e quanto mais você mexe, mais entra. Agora imagina uma estaca no coração de Paulo, que ele não conseguia nem respirar, e ele foi esbofeteado. E a palavra esbofetear no original aqui é como se você colocasse a sua mão e a costa da sua mão e fizesse aquele tapa assim, ó, pá! Paulo está falando disso, para que eu não tivesse um coração orgulhoso. Ou seja, gente, vamos baixar a bola. Tem gente querendo peitar a liderança da igreja. Tem gente querendo falar coisas que não são adequadas. Tem gente que não submete a autoridade espiritual dos líderes da igreja. Tem gente que se passa um diácono e diz, entra no templo, ele faz biquinho. Junta diaconal, dá uma caçuleta. Ninguém nem sabe o que é caçuleta. Peteleco na orelha. Pá. Tem gente assim. Tem gente que um presbítero exorta, não quer vir mais na igreja. Se o pastor Francisco falar uma palavra mais forte, ai, doeu. Não vem mais na igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos experiências lindas com o Senhor, mas isso não pode ensoberbecer o nosso coração. Nosso coração tem que continuar sendo um coração humilde, submisso ao Eterno. Segunda questão, tem 2 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu posso continuar esta pregação domingo que vem aqui? Alguém falou pode? Não. Eu não sei o que está acontecendo no nosso meio. Estou sentindo que há um movimento dizendo, pastor, continua. Há um outro movimento dizendo, pastor, olha o horário. Então vamos fazer assim. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esta pregação aqui, neste lugar. Evitar a nossa altivez. A paz do nosso meio? Então, domingo que vem, nós vamos dar continuidade a essa exposição. Vamos ficar... Não fique de pé. Eu quero chamar o conselho da igreja, por favor. Não saia, irmãos, é muito importante, porque é uma honra que nós vamos fazer a um pastor da nossa igreja, tá bom? Vou pedir aos pastores e os presbíteros da igreja que venham aqui à frente. Nós vamos continuar o sermão a partir das aflições. A partir das aflições. Que Deus edifique você, fortaleça você. Quem quer que essa pregação tenha continuidade domingo que vem, levanta a mão aí que eu quero ver. Glória a Deus. Quem quer agora não, agora não vai ser. Irmãos queridos, nós estamos aqui reunidos como igreja, como liderança, para a gente honrar um pastor. Honrar um pastor no sentido de enviá-lo, abençoá-lo. Pastor Eli, cadê o pastor Eli? Pastor Eli, irmãos, pastor Eli vai estar de licença durante 1 ano ou 2 anos. Ele está indo para os Estados Unidos juntamente com a sua família para estudar. E nós vamos enviá-lo. A paz do nosso meio? Ninguém vai ficar triste? Ruth, eu sabia que tu ia falar alguma coisa, Ruth. Tu estava indo tão bem até agora. Beleza, Ruth, é isso mesmo, tá? Ela disse não. Viu, pastor? Mas nós queremos louvar a Deus, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo que Deus fez através do Ministério da Juventude da nossa igreja, todos os grupos familiares, a Secretaria de Comunicação, o Melodia. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E eles estarão, irmãos. Eu acredito que eu penso que ele vai passar 2 anos, irmãos. 2 anos. Mas no primeiro momento é 1 ano que ele vai estar nos Estados Unidos com a sua família para um tempo de estudo e de crescimento. Nós como igreja não vamos abençoá-lo, nós vamos enviá-los, porque vocês têm sido bênção no nosso meio,
Você é muito precioso no nosso meio. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Eu conheço você há pelo menos 20 anos. E eu posso dizer, porque antes dele ser pastor aqui, ele foi pastor auxiliar desse que vos fala, em Sorocaba, na Igreja Presbiteriana de Filadélfia. E nós sempre louvamos a Deus pela sua vida. Você é uma bênção na igreja, pastor. E que Deus o abençoe grandemente nesse tempo de estudos, de crescimento. Conselho, nós vamos orar e vamos enviá-lo? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos chegar aqui então e vamos impor as mãos. A igreja pode ficar de pé, por gentileza. Depois, toda a liderança dos jovens querem tirar uma foto com o pastor Eli. Tá certo? Então nós vamos abençoá-lo e vamos enviá-lo. Levante as suas mãos, por favor, e vamos abençoá-lo. Senhor Deus, nós estendemos as mãos como liderança dessa igreja, como igreja do Senhor, e abençoamos o teu servo. Louvamos porque tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele e através da vida dele, foi o Senhor que fez. Que o Senhor agora abençoe seu ministério, que o Senhor abra as portas, que seja um tempo de crescimento, de fortalecimento, e que o Senhor cumpra a sua vontade na vida dele e da sua família. Senhor, dá toda a provisão para ele e sua família, e nós abençoamos o seu ministério, a sua jornada, desde agora e para sempre. Em teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Eli. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, pelo carinho, a recepção durante esses 5 anos. Eu falo em meu nome, falo em nome da Lídia, a Sara e a Rebeca, também daquele jeitinho delas. E eu agradeço ao conselho da igreja por esse tempo tão precioso de ter caminhado juntos. Agradeço ao pastor José João, que não está aqui hoje, mas já agradeci pela manhã por ter nos convidado para estar aqui em Manaus durante esse tempo. E ao pastor Francisco, que é o pastor da igreja, é o meu pastor, minha referência, um amigo. Que Deus abençoe. Losângela, obrigado. Que Deus abençoe vocês e orem por nós durante esse tempo. Amo vocês. Deus abençoe. Ele não gosta de chorar não, irmãos. Certamente o pastor José João está nos assistindo. Pastor José João, o senhor faz parte dessa história. E tudo que aconteceu aqui hoje, dessas bênçãos maravilhosas, pastor José João, o senhor faz parte dessa caminhada. Deus o abençoe grandemente, a sua vida. E queremos vê-lo completamente curado, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos queridos, recebam a bênção do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Você pode dar um abraço em 5 pessoas perto de você. Tenham uma semana abençoada e de vitória, em nome de Jesus.